Nessa aula 39, né, nós vamos ver, turma, o que é energia de ativação, tá? Na verdade, a gente vai ver vários outros aspectos, né, das reações químicas. Nós tínhamos visto, né, na aula passada, deixa eu ver uma coisa. Isso, que a gente estava estudando, né, as velocidades das reações químicas. Então, a gente sabe que as reações químicas, elas podem ter a sua velocidade acelerada ou a sua velocidade diminuída. Mas aí fica uma grande questão, né? Como é que as reações químicas ocorrem? Então, olhe bem para essa figura, turma. Isso é mais ou menos o que seria uma reação química. Então, você tem lá um sistema e você tem moléculas se chocando de diversas formas, né? Então, essas moléculas, elas ficam lá se batendo e dando origem a substâncias químicas novas. Mas como é que esse processo ocorre, né? Então, veja, para uma reação química poder ocorrer, a primeira coisa que tem que haver é o choque, né? Então, você tem que ter uma colisão entre duas moléculas. E essas colisões, turma, elas se dão a uma orientação adequada. Então, não é só uma bater na outra, elas têm que ter uma geometria adequada. A gente fala, turma, que essas colisões, para que as moléculas possam reagir, né, elas têm que ter uma orientação adequada. Por que isso? Porque essa orientação adequada, ela garante que haja uma energia suficiente para que ocorra a reação. Então, essa orientação, ela não pode ser de qualquer forma, tem que ter uma orientação correta, tá? E é claro, turma, que para uma reação poder ocorrer, então, além de ter a colisão, né, além de ter uma orientação adequada, além de ter tem que ter uma energia também suficiente, né, para que as espécies também podem reagir, é claro que tem que ter uma afinidade química. Então, nessa afinidade química, turma, um oxidante reage com um redutor, um ácido reage com uma base. Então, um ácido não vai reagir com ácido, um oxidante não reage com um oxidante. Então, além de ter que ter a necessidade de uma colisão, né, de uma orientação adequada, de uma energia mínima, tem que ter também a afinidade química entre os reagentes. Percebam, não é tão simples assim uma reação química ocorrer, tá? E esse choque, turma, para que a reação química possa se processar, ele tem, como eu disse, tem que ter uma direção favorável, né? Imaginem, turma, uma colisão. Imagina aí, dá uma olhadinha aí na figura. Vocês têm uma fileira de carros, né? Qual seria a colisão mais efetiva de um caminhão em direção a esses carros, né? Qual seria uma batida mais eficiente, digamos? Então, dá uma olhadinha aí nessa figura. Nessa não, na outra. Ô, meu pai, vamos lá, de novo. Dá uma olhada, turma. Olha o caminhãozinho vermelho vindo lá. Olha o caminhãozinho vermelho vindo e ele vai provocar um estrago maior quando ele tem uma direção adequada em relação aos outros veículos. Se o caminhão se chocasse na lateral, ele não iria atingir tantos veículos, né? As reações químicas se processam assim. Para elas terem um rendimento melhor, né? A molécula ela tem que se chocar com a outra numa direção favorável, tá? Então, agora sim, a gente vai para outra figura. Então, moléculas, elas têm que se bater, têm que se colidir numa orientação adequada. Aí que a reação química se processa, tá? Então, vejamos, a gente considera, então, pelo menos aí uns 4 fatores para uma reação química poder ocorrer. Primeira coisa, tem que ter a colisão entre as moléculas. Segunda coisa, a orientação tem que ser favorável, tem que haver um encaixe aí, né, favorável para que a reação ocorra, né, além da própria colisão. Terceira coisa, tem que ter afinidade química. Se os componentes não tiverem afinidade química, não adianta, eles vão ficar dando cabeçada lá e a reação não vai ocorrer.
Qual que é o quarto fator? A energia mínima, que nós chamamos, turma, de energia de ativação, tá? A energia de ativação, ela pode ser representada mais ou menos dessa forma aqui. Meus filminhos nunca saem do jeito que eu quero. Vamos lá. Aqui. Dá uma olhada, turma, nessas moléculas aqui, ó. Então, esse videozinho, ele mostra as moléculas se batendo. Olha, tá tendo alguma reação química? Não, elas só estão dando cabeçada. Elas só estão se batendo. Por quê? Porque não basta só a colisão, né? Então, tem que ter uma energia mínima. Nessa energia mínima, elas se movimentam mais rapidamente. E aí a reação se processa. Sempre quando se aumenta a energia, aumenta-se a energia cinética. Então, a possibilidade de maior número de colisões e de uma orientação adequada, ela aumenta, tá? E aí, turma, a gente pode traduzir isso em um gráfico, tá? Aí você fala, pô, mas tem dois aí. Na verdade, turma, esses gráficos, eles significam o quê? Como varia a energia em uma reação química. Então, você tem lá o caminho da reação, você poderia traduzir isso pelo tempo, né? E como, ao longo do tempo, varia a energia química, né? A energia da reação química. Então, o que você tem aí no gráfico A? A gente tem lá os reagentes. Por que a energia é constante? Imaginem, turma, que entre os reagentes existam ligações químicas. As ligações que prendem os elementos químicos no outro, né, elas têm uma certa quantidade de energia associada. Lembra, nós vimos isso em termoquímica no passado, né? Os elementos químicos unidos nos outros têm uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia dá a quantidade de energia dos reagentes. Quando os reagentes vão formar os produtos, você tem que mandar uma certa quantidade de energia, né? Vai ter a colisão, vai ter a afinidade química, vai ter a orientação favorável, mas precisa de uma energia mínima. Então, esse calombo que vocês estão observando aí parece pão de açúcar, né? O que é isso aí? É a energia necessária para a reação se processar. Toda reação química, turma, ela precisa de uma energia de ativação. Então, esse calombinho que vocês estão vendo aí é a energia de ativação. Depois da energia de ativação, aí no gráfico A, forma o produto, tá? Você fala, poxa, professor, então a energia de produto sempre vai ser maior que a energia de reagente? Vai quando a reação for endotérmica, tá? Então, veja, existe uma diferença nesse gráfico A de energia de reagente para energia de produto. Então, conforme o reagente, olhando aí para o lado de vocês, conforme o reagente está indo para o lado do produto, a energia está aumentando, né? Então, quando ele forma o produto final, a energia é maior. Por que aconteceu isso? Porque quando se forneceu energia para a reação, o produto, ele absorveu essa energia. Então, nesse caso, essa reação química é endotérmica. A quantidade de energia de produto é maior que a energia de reagente. Se você olhar no gráfico B, é parecido. Você tem uma quantidade de energia nos reagentes, essa energia é constante, um reagente fica olhando lá para a cara do outro, até o momento que se fornece energia na reação, que é o calombinho, aí o pão de açúcar, né? Aí o que está acontecendo? Os reagentes começam a interagir. E aí eles vão pegar essa energia fornecida e vão formar os produtos. Quando forma o produto, a energia é constante, porque os produtos já foram formados, tem ali as energias de ligações. Mas, nesse gráfico B, turma, a quantidade de energia do produto ela é menor que a quantidade de energia de reagente. Por que isso acontece? Porque essa reação, durante o decorrer dela, ela perde energia. Ela manda energia para o sistema. Então, esse perfil de gráfico no B é um gráfico de uma reação exotérmica, de uma reação que perdeu energia. Por que isso? Ela tinha uma certa quantidade de energia no reagente, quando ela forma produto, a energia cai. Você fala, para onde foi essa energia? Foi perdida para o sistema, tá? Por isso que no gráfico B, a reação é exotérmica. Agora, o que a gente pode enxergar também nessas reações, né? Que quando você olha para elas, você pode calcular a variação de energia, né?
Você fala, poxa, então eu tenho energia de reagente e eu tenho energia de produto. Você tem, tanto na reação endotérmica quanto na reação exotérmica. O que a gente pode fazer com essas duas quantidades de energia, de reagente e de produto? A gente pode calcular a diferença entre eles. E a diferença entre eles, nós vimos ano passado, é o ΔH, é a variação de entalpia. Putz, professor, é mesmo, a gente viu isso ano passado. Exatamente. O ΔH, lembra, é a variação de energia entre produto e reagente. Sempre é a energia de produto menos energia de reagente. Então, a gente pode calcular o ΔH, que é a variação de entalpia ou variação de energia. Sempre é a energia de produto menos a energia de reagente. Tanto no gráfico A quanto no gráfico B. Professor, tem problema se um for maior do que o outro? Vai dar uma diferença, porque no caso do gráfico A, a gente sabe que o gráfico A, né, tem essa diferença de energia que eu falei. Então, como a quantidade de energia de produto é maior que a energia de reagente no gráfico A, então a variação de entalpia, o ΔH, vai ser maior do que zero, tá? Então, o ΔH vai ser maior do que zero. Não é entalpia de produto menos entalpia de reagente, a entalpia de produto é maior. Então, o resultado será positivo ou maior do que o zero. Então, esse ΔH maior do que zero é a reação endotérmica, tá? É um perfil de uma reação endotérmica. E no gráfico B, se você fizer a entalpia de produto menos a entalpia de reagente, vai dar negativo. Por que vai dar negativo? Porque a entalpia de produto é menor, né? Entalpia de produto é menor que a entalpia de reagente. Então, quando eu faço produto menos reagente, dá negativo, menor do que zero. Ah, mas esse é o perfil de uma reação exotérmica. Então, se vocês se lembrarem, né, de termoquímica, quando a variação de entalpia é maior do que zero, ou seja, energia de produto é maior que energia de reagente, a reação química é endotérmica. Quando você faz entalpia ou energia de produto menos energia de reagente, ela for negativa, né, é porque a reação química é exotérmica. Então, veja, o que nós tínhamos visto, né, ano passado, e a gente está vendo agora em cinética, a gente pode expressar isso em um gráfico. E esses gráficos, turma, eles são super, hiper, mega, blaster importantes, porque eles estão mostrando o quê? Que pela variação de energia de um sistema, de uma reação química, você pode ver se a reação química absorve energia, que é o gráfico A, ou se a reação química perde energia, que é o que é mostrado no gráfico B, tá? A gente tem aí as duas situations, né? As duas situações. Então, antes de eu continuar, então, o que a gente está vendo aqui é mais ou menos o que a gente viu no ano passado em termoquímica, tá? Então, só para fazer um briefing aí no final. A gente sempre, quando olha um gráfico, você observa a quantidade de energia de reagente, a quantidade de energia de produto. Você sabe que quando a gente calcula a variação de energia na reação química, é sempre produto menos reagente. Se essa diferença for positiva, a reação química é endotérmica, que é o gráfico A. Se a variação de energia for negativa, então a reação química é exotérmica. E os perfis de gráficos que a gente pode associar são esses dois perfis, tanto endotérmica quanto exotérmica. Tá bom? Deixa eu ir lá para a sala. Alguma pergunta, turma? Alguma dúvida? Deu para relembrar essa parte? Alguma pergunta em relação a esses gráficos? Francine, tudo certo? Davi, de boa? Ana Carolina, tranquilo? Tudo bem, turma? Deu para entender esse conceito de variação de energia, de reações exotérmicas e endotérmicas? O Gabriel falou que está tranquilo, então tá bom. Então, ninguém se manifestou mais, só os que aí falaram. Beleza, vamos continuar então.
Então, olha, quando a gente avalia as energias de que se processam numa reação química, eu tenho, então, duas possibilidades. Ou a reação química é endotérmica, ou ela é exotérmica. E aí, povo, a gente sempre vai ter, então, ou esse perfil da esquerda, ou esse perfil da direita, né? Que correspondem às reações endotérmicas e exotérmicas, respectivamente. Agora, tem mais dois conceitos que eu queria passar para vocês. Quando você observa, turma, que nem na reação química aí da esquerda, no gráfico, você tem lá a energia de reagente, está lá embaixo. O que tem que fazer? Mandar energia para o sistema para a reação química ocorrer. Aí a energia aumenta e os reagentes vão reagir. Pergunta: quando é que os reagentes vão reagir para valer? Quando eles formarem o que a gente chama de complexo ativado. Dá uma olhada no gráfico, turma. Complexo ativado é quando a reação química efetivamente se inicia. Quando existe a energia máxima de ativação. Então, complexo ativado é o estado, né, no qual os reagentes adquirem energia máxima, que é a energia de ativação. Aí você pode dizer, é no complexo ativado que se dá o start da reação química. É quando a reação química recebe aquele peteleco de energia e que ela vai ter todos os subsídios para ela poder ocorrer, tá? É no complexo ativado que a reação química começa, quando a energia de ativação é máxima, tá? Beleza. E o que é a energia de ativação? É a variação de energia entre o reagente até o complexo ativado. Dá uma olhada aí do lado esquerdo, turma, nesse gráfico da reação endotérmica, você tem o reagente lá embaixo. Então, você começa a mandar energia. Os reagentes ficam lá olhando para você. Você está fornecendo energia, os reagentes continuam olhando para você. Aí você vai mandando energia e os reagentes ficam assim, olhando para você. Bom, e aí? Aí você vai fornecendo energia. De repente, você fornece energia e se atinge o complexo ativado. A partir desse estado, os reagentes vão reagir. Aí eles começam a reagir. E aí eles vão formar os produtos lá embaixo, tá? Então, a reação química, ela começa no complexo ativado, tá? Então, duas definições importantes, né? Complexo ativado é o ponto na reação química onde ela atinge a energia máxima, tá? E o que é essa energia máxima? É quando a reação começa, né? Esse complexo ativado, na energia de ativação máxima, corresponde sempre à variação de energia entre o reagente e o complexo ativado. É o intervalo de energia, tá? Então, a gente viu isso para a reação endotérmica, vamos agora mudar o foco para a reação exotérmica. É a mesma coisa. Você tem lá o reagente, ele vai formar o produto. Ah, mas o produto está com energia lá embaixo, né? A reação é exotérmica, não importa. A reação química, o complexo ativado, corresponde ao ponto de energia máxima, que é quando ela vai receber aquele peteleco de energia para ela realmente ocorrer. Então, complexo ativado é onde a reação exotérmica começa, tá? Que corresponde à energia de ativação máxima. Quando que é a energia de ativação máxima? É a diferença de energia de reagente até o ponto de energia mais alto, tá? Essa variação é a energia de ativação. Veja, turma, esses conceitos valem tanto para a reação endotérmica quanto para a reação exotérmica. Vestibulares, turma, amam esses exercícios. Enem, vestibulares em geral, cai muito gráfico de análise de energia de reação química, tá? Por isso que é super importante que vocês entendam esses conceitos. É muito fácil, é muito simples, né? E é importante para a gente aprender, tá? Então, só para a gente relembrar, complexo ativado é o ponto de energia máxima numa reação química, né? O complexo ativado, ele corresponde, então, né, ao ponto máximo de energia. Na verdade, é o ponto máximo da energia de ativação. Se você olhar nas bolinhas vermelhas aí, no eixo Y, né, a energia de ativação é a diferença entre a energia de reagentes e o ponto máximo quando se atinge o complexo ativado. Então, guarde esses dois conceitos, tá? Complexo ativado é o ponto de energia máxima da reação, é quando a reação química efetivamente começa. Energia de ativação
é a quantidade de energia necessária ocorrer desde a quantidade do reagente até o complexo ativado, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá, que eu ouvi um barulhinho. Ah, tem mais uma criatura. Ah, Francine, então o complexo ativado funciona igual para os dois. Exatamente, Francine. Da mesma maneira, tanto para a reação exotérmica quanto para a reação endotérmica, tá? Exotérmica e endotérmica. Ana Carolina, Sor, isso tem alguma coisa a ver com o potencial de ionização? Não, Ana, não. Não, potencial de ionização é outra coisa, tá? Potencial de ionização, ele tem que haver quando um elemento químico vai se ligar com outro elemento químico. Nesse caso, o que a gente está avaliando são substâncias químicas interagindo numa reação química, tá? Para reação, o que você está se referindo, Ana, é na ligação química. Na ligação química. Potencial de ionização é ligação química de um elemento com outro elemento. O que a gente está vendo aqui são reações químicas, quando as substâncias elas vão trocar os elementos e as ligações químicas, entendeu? Percebeu a diferença? Joia. Então, olha, para a gente ir agora para o final. Então, turma, quando a gente avalia as energias das reações químicas, né, a gente vai ter sempre dois casos, ou a reação endotérmica ou a reação exotérmica, tá? Você sempre vai ter uma diferença de energia ou de entalpia entre os reagentes e os produtos, tá? O complexo ativado corresponde ao ponto de energia máxima, tá? Então, quando você vê o gráfico, o ponto máximo de energia é o complexo ativado. É ali que a reação começa. Eu falei para vocês que a energia de ativação é a diferença entre o reagente e o complexo ativado, tá? Aí você fala, tudo bem, mas por que no gráfico da direita a energia de ativação ela está considerando o produto lá embaixo? É porque muitas vezes, turma, você está avaliando o sentido inverso da reação, tá? Até agora, eu estava explicando para vocês, o reagente forma o produto, né? Então, a gente olha no sentido reagente para produto. Acontece, turma, que a gente vai ver que nesses gráficos a gente também pode olhar no sentido invertido. Aí você fala, valha-me Deus, Senhor, o que é isso? É você começar a reação do produto e ir no sentido do reagente, tá? Isso também pode ocorrer. Aí você fala, professor, mas quando que essa bruxaria acontece? Quando a reação química é reversível. A gente vai ver em alguns exercícios que as reações químicas, algumas delas, o reagente forma o produto e depois, turma, você pega o produto, você forma o reagente de volta. Essas reações são reversíveis. Então, no caso desse gráfico aí na reação exotérmica, ele está considerando que o produto está formando o reagente. A reação ela pode ser invertida de trás para frente. Por isso que ele está considerando a energia de ativação lá embaixo da altura dos produtos. É porque dos produtos está voltando para os reagentes. E aí, o produto vai fazer o papel do reagente, porque ele está invertendo. Então, a energia de ativação ela vai ser considerada lá de baixo. Tá? A gente vai fazer uns exercícios disso para vocês poderem entender melhor depois. Tá? E só para vocês entenderem melhor esse conceito, eu encontrei 2 vídeos que são sensacionais, que eles mostram, turma, o que acontece com essa variação de energia numa reação exotérmica e numa reação endotérmica. Você tem aqui as espécies químicas, elas vão interagir, e dá uma olhada nessa barra amarela, que é como a energia ela varia na reação química, tá? Veja, esse é o perfil de energia de uma reação exotérmica. A energia de reagente é maior que a de produto. Olha a diferença de entalpia aqui, o ΔH, né? É a variação da energia de reagente para a energia de produto. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. As espécies químicas, elas ficam dando cabeçada,
e nada acontece. Até o momento em que alguém fornece energia para o sistema. Quando se fornece energia, aí atinge-se o estado de complexo ativado e a reação química se processa e os produtos vão sendo formados e a reação termina, tá? Isso é uma reação exotérmica. Então, veja, os reagentes eles estão colidindo, mas precisa ter energia para eles atingirem o complexo ativado. Aqui, turma, é uma reação endotérmica. Os componentes estão lá tentando reagir e se fornece uma energia elétrica. Aí eles atingem o complexo ativado e os produtos são formados a uma quantidade de energia de produto maior que a de reagente. Então, nesse caso, vocês têm uma reação endotérmica. Então, esses gráficos que nós estamos vendo, eles traduzem esse tipo de situação, tá?